Queridos alunos da Escola Francisco de Assis, eu me chamo Marques, minha esposa Renata, somos instrutores da instituição e fomos chamados para auxiliar nesse trabalho grandioso, na qual agradecemos a coordenação, agradecemos a todos aqueles que estão empenhados em manter os estudos. Bem sabemos que o estudo é através do conhecimento que nos leva a Deus. E assim, agradecido que estamos, permita-nos, nesse minuto, levar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade, dando a eles que abençoe esse projeto, que abençoe a intenção de cada um que é que se dedica, de cada um que direta ou indiretamente, e sim, temos muitos anônimos trabalhando nesse projeto, que possamos chegar a bom tempo, que possamos levar a conhecimento a todos vocês. Porque esse é o propósito dessa instituição: ensinar, ensinar, ensinar. Graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar o tomo 1, desde o início, né? Mesmo aqueles alunos que já avançaram, né? Essa é a primeira aula e vamos começar a colocar os vídeos, né, em cada módulo para que possamos melhor esclarecer aos alunos. Lembrando que as perguntas, dúvidas devem ser postadas na plataforma que vocês estão tendo acesso para que os instrutores possam responder, possam sanar as dúvidas existentes. Então hoje nossa primeira aula é Contexto Histórico do século XIX na Europa, tomo 1, módulo 1, roteiro 1. E é importante que o aluno, né, acompanhe através das apostilas, né, os assuntos que aqui serão abordados. Então a primeira coisa que precisamos entender é que a doutrina espírita, né, ela precisava ter um alicerce para poder ser lançada. Era uma época anterior a essa muito difícil, a época onde o homem vivia nas trevas, na ignorância, né? Nas trevas que falam, mas na falta de conhecimento, né? O homem ainda estava muito embrutecido, então a doutrina teria muita dificuldade de se apresentar naquele momento. Uma das coisas que é necessário para a evolução, o progresso do espírito, né? É preciso que ele tenha uma evolução intelectual e moral. Então, quando o espírito encarnado está em condições de receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos mais evoluídos nos dois campos do conhecimento para ajudá-lo no seu progresso. Então, observe que é necessário que o espírito esteja amadurecido nessas duas colunas, o moral e o intelectual. Não adianta você ter um desenvolvimento intelectual e não desenvolver o moral. É preciso que os dois se elevem a fim de que o espírito efetivamente atinja o progresso. Então, no século XIX, foi um desses momentos em que a humanidade foi agraciada com um grande número de espíritos iluminados que vieram a efetuar profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural, econômica daquela época. Então, nós estamos falando no século das luzes. Nós estamos falando do momento em que a humanidade sai da ignorância, sai da treva, sai da falta de conhecimento e começa a buscar a verdade, começa a se questionar, já não aceita mais as imposições dogmáticas da religião católica, já não aceita mais as imposições de determinados segmentos e passa a perquirir: quem sou eu? Né? De onde vim? Para onde vou? Então, nesse momento, começa a eclodir na humanidade vultos importantes. Então, nós vamos ter pensadores importantes como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Napoleão. Olha aí, Napoleão apresentando-se, né, como um ponta de lança na evolução, no progresso da humanidade. Porque, sim, o imperador da França, né, ele é responsável pelas reformas em prol da liberdade individual, igualdade perante a lei, direito à propriedade, entre outras. Então, Napoleão, mesmo tendo cometido uma série de deslizes morais, traz um profundo progresso para a humanidade. No campo da música, nós vamos encontrar Wagner, Beethoven, Chopin, Bellini, Rossini. Então, observe
quantos expoentes começam a surgir nessa época, começam a eclodir nessa época, ou seja, preparando a humanidade para algo novo que estava a acontecer. Na pintura nós vamos encontrar Monet, Renoir, né, Manet, né, a nossa instrutora é pintora e sabe muito bem de que artista estamos falando, né? Escritores, teremos aí Victor Hugo, teremos Lamartine, teremos Zola, Stendhal, Goethe, né? São escritores, um deles aqui, Victor Hugo. Victor Hugo é importantíssimo dentro da doutrina espírita porque ele acaba sendo contemporâneo de Kardec, ele vai ao encontro de Kardec e se torna um grande defensor da doutrina espírita. Victor Hugo é o que escreve Os Miseráveis, né? O Corcunda de Notre Dame, né? E Victor Hugo tem uma particularidade porque ele acaba aderindo ao movimento porque a filha dele havia se desencarnado em um naufrágio, e ele vai ao encontro de Kardec à procura de informações, à procura dessa comunicação, e acaba ingressando dentro da doutrina e auxiliando a doutrina na sua propagação. Cientistas, nós temos aí Pasteur, Darwin, olha Darwin aparecendo aqui, mais tarde nós vamos falar sobre Darwin, sobre a questão da evolução nos 3 reinos, né? Como é que se desenvolve essa evolução? Será que o espírito, para se desenvolver, ele é pedra, ele é animal, ele é vegetal? Como funciona isso? Mais à frente. Eu costumo brincar com os alunos que já me conhecem, né? Que tudo isso nós veremos mais à frente, lá no Posto Piranga. Então é uma época que você começa a ter grandes transformações. Observe que esses homens que surgem passam a ser vetores da transformação, agentes transformadores. Então, apoiados principalmente nas ideias renovadoras, divulgadas pelos espíritos reformadores, denominado iluminista ou enciclopedista, dão-se os grandes movimentos sociais europeus. A queda do absolutismo, ou seja, o homem já não quer mais reis governando ele, não quer mais a imposição do chicote, ele começa naquilo que eu chamo a coceirinha da liberdade, a coceirinha da ideia. Ele quer se movimentar, ele quer pensar, ele quer ser um ser livre pensador, né? E é o convite que a doutrina nos faz, nos tornarmos seres livres pensadores. A doutrina não nos faz escravas, a doutrina não nos faz agentes que só repetem informações. Ela nos obriga, ela nos condiciona a pensar. Os Estados Unidos foram a primeira nação a absorver o pensamento renovador dos iluministas, advindo consequências. Então, o que acaba acontecendo lá nos Estados Unidos? Proclamação da independência, a Constituição da Filadélfia, que hoje ainda é modelo das constituições democráticas, ainda nos dias de hoje se usa esse mesmo modelo, os mesmos princípios que foram criados lá nos Estados Unidos. Então, olha como esse movimento de transformação da humanidade vai atingindo, né, vai sendo uma onda de transformação pelo mundo afora, vai varrendo o mundo, né? Então a independência americana repercutiu intensamente na França, acendendo a fagulha que levaria o povo francês à Revolução Francesa. Olha que interessante. Muitos pensam que surgiu esse movimento da Revolução lá na Europa, na França. Não, quem eclode esse movimento é os Estados Unidos, que obriga a França a repensar os seus princípios, e aí lança a Revolução Francesa, um marco que separa a idade moderna da idade contemporânea. Então a Revolução Francesa fez encadear sucessivos progressos culturais, fazendo o século XIX entrar para a história como o século da razão. Observe, século da razão, fazer com que o homem pense. Ele já não mais está condicionado a poderes, ele começa a refletir, ele começa a fazer perguntas, ele começa a se libertar das algemas, do jugo daqueles que os dominavam. Foi nesse contexto histórico que surgiu o Espiritismo, como um conjunto de leis e princípios destinado à humanidade, a qual já se encontrava amadurecida para receber o Consolador, a nova revelação prometida por Jesus. Então observe que se a doutrina espírita é lançada antes, ela não chegaria nos dias de hoje. Ela seria sufocada. Muitos dos seus adeptos seriam jogados nas fogueiras da Inquisição. Então, era preciso criar primeiro um colchão
né, de informações, ou seja, homens evoluídos começarem a eclodirem na humanidade para que ela fosse lançada. Então observe que a doutrina espírita, o mundo espiritual, aguarda com muita paciência o nosso amadurecimento, o nosso preparo para que ele possa efetivamente transmitir ensinamentos. Muitas vezes nós queremos, com muita pressa, querer saber das coisas. Não, existe um momento próprio. A luz que ilumina é a luz que nos cega. Então nós precisamos ter cautela, calma, estarmos preparados para receber os devidos ensinamentos. Então, com a difusão dos conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade entre os homens e a separação entre o Estado e a Igreja, que isso é importantíssimo, né? Divorciar a política de religião, a sociedade francesa ficou mais tolerante e madura. Da mesma forma, o progresso tecnológico, pela invenção da máquina e equipamentos, propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, especialmente nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o mundo numa aldeia global, tornando, assim, o ambiente político-social propício ao surgimento do espiritismo. Então, observe que todas as áreas começaram a se desenvolver. Não foi só a área cultural, né? A indústria começa a desenvolver, todos os segmentos do comércio começam a ter uma nova visão, uma nova forma de se trabalhar. O mundo começa a se globalizar. As informações passam a chegar com maior velocidade. Então, as atividades artísticas e culturais inspiradas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade procuravam retratar no âmbito da literatura, da música e da pintura a realidade das lutas políticas e sociais da época, enaltecendo as manifestações anti-elitistas e anti-aristocráticas da sociedade. Ou seja, é o momento em que a sociedade começa a ter aquilo que eu falei para você, a coceirinha, o desejo de mudar, a vontade de pensar, a vontade de não mais ficar preso a determinados segmentos. Também naquela época, a sociedade estava dominada pelo racionalismo, que negava tudo que não pudesse ser comprovado cientificamente. A filosofia tornou-se eminentemente positivista, os movimentos políticos e sociais procuravam formas de governo mais liberais. Os movimentos religiosos contestavam o papel desempenhado pela Igreja, a ciência progredia rapidamente. Tudo isso criava um cenário propício para o advento do Espiritismo. Então, naquela época, a Igreja, ela mandava, ela determinava, ela influenciava, não só no campo pessoal dos indivíduos, mas dentro da sociedade, dentro dos governos, né? Ela tinha um poder fantástico. E o homem começa a discutir essa questão. Por que eu preciso de alguém para dirigir o meu caminho? Por que eu não posso ler uma Bíblia e compreender uma Bíblia sozinho? Eu não preciso ter um dirigente para me encaminhar. Eu posso ler sim. Então, os fatores principais, fundamentais para tornar um ambiente propício ao advento do Espiritismo, em um resumo, primeiro, a expansão do livro e da imprensa. Então, era muito importante termos material didático para que o indivíduo lesse, porque sim, o livro era algo muito raro, somente aquelas pessoas muito abastadas que poderiam ter acesso a livros, né? Os livros naquela época, eles eram escritos, manuscritos, né? Então, você imagina, você produzir uma obra, quanto tempo levava? Você dependeria de copistas, né, para fazer a transcrição daquele livro, né, e para depois colocar a venda. Então, são homens bastante abastados que teriam acesso ao livro, né, que seria o grande instrumento de transformação do homem, seria a leitura, né? Porque é através da leitura que você começa a se expandir, você começa a deixar essa dependência de somente ouvir. Então, a imprensa é importante, a expansão dos meios de comunicação, porque, como eu disse, o mundo começa a se globalizar, a eclosão da era industrial também, o desenvolvimento da educação fundamental, a vulgarização da cultura, muita gente tem uma certa resistência quando eu falo vulgarização, né? Mas vulgarização no sentido de trazer ele num sentido comum, todos poderiam ser educados. Popularizar a educação, né? E Kardec, mais à frente vamos ver isso, lá no Posto Piranga, vamos ver isso, né? E Kardec tem um papel, junto com Pestalozzi, fundamental nessa vulgarização da cultura.
Kardec se preocupava muito com a questão de ensinar, se entendia que o conhecimento era a fonte da libertação. Como eu costumo dizer em sala de aula, não é mais caneta, mais lápis, menos bala, porque não é através da violência que nós transformamos o mundo, é através da cultura, através do conhecimento, é através do pensamento, de ensinar a pensar, porque, aliás, é um dos objetivos dessa escola, fazer com que todos vocês aprendam a pensar, a se libertem dessas amarras que prendem o homem, de dogmas, de ensinamentos escravizantes. A escola nos ensina a pensar, sermos livres pensadores. Aliás, essa semana vimos até um filme muito interessante que nos fala sobre isso, né, que é Sociedade dos Poetas Mortos, né, em que mostra e retrata essa ideia que a nossa querida escola tem de fazer com que todos nós aprendamos a pensar. Os fenômenos acontecem? Sim. Como acontece isso? E buscar também, porque às vezes a gente fica fixado num ponto e a gente não olha o todo. Então, mudar o nosso ponto de vista, olhar, o filme até faz uma colocação interessante, ele coloca que os alunos subam em cima da mesa e olhem a sala com uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Então, a escola nos ensina isso, que a gente tem sempre que buscar vários pontos de vista e não simplesmente engolir uma informação. Então, às vezes, vem uma comunicação e a gente tem que passar pelo crivo da razão. Não pode simplesmente aceitar. Não. O que fala? O que os expoentes falam? O que Kardec fala? Vamos procurar nas obras e ver o que ele está dizendo. Então, isso é pensar. Isso é não engolir informações. Então, dando continuidade, então a ascensão e o domínio da burguesia, ou seja, aquela classe mais favorecida, começa a perder força, e a classe da burguesia, a classe mais que tinha um maior conhecimento, um maior estudo, começa a ascender, e isso propicia, né, o advento do espiritismo. Eu muitas vezes nos pergunto, né, a doutrina espírita ela só é feita para pessoas que têm cultura? Não, ela atinge a todos nós, mas ela nos força a adquirir cultura, ela nos força a estudar. Eu até costumo brincar que na doutrina espírita nós somos obrigados muitas das vezes a fazer leitura com o dicionário do lado. Isso, até pelas palavras rebuscadas que ela contém nas suas obras, né, nos obriga ao quê? A estudar. E isso vai refinando, vai nos intelectualizando, vai nos preparando para o progresso. Aí alguém vai dizer, mas eu não fui para a escola, eu teria condições de estudar a doutrina espírita? Sim, claro que sim. No início teremos alguma dificuldade, mas o esforço que vai ser empreendido por cada um vai compensar na medida que você vai ganhar cultura. Vocês verão que nesse curso, como estamos vendo aqui, nós estamos estudando matéria de história. Nós estamos vendo história, nós estamos vendo sociologia. Por que isso? Por que é necessário conhecer? Vocês vão descobrir que esse conjunto de informações vai nos intelectualizar, vai nos preparar para aquilo que está a conhecer mais à frente. Então, um aumento considerável do proletariado urbano. Tudo isso são transformações sociais que vêm ocorrer naquela época e que vai propiciar, né, o implante ou a plantação da doutrina espírita. Então, o século XIX representou uma época de profundas transformações para a humanidade, em vários campos, como eu falei, filosofia, política, ciência, religião e o espiritismo propriamente dito. No campo da filosofia, o ascendente dos dogmas absurdos da igreja na ciência da alma são rejeitados. O homem já não quer mais aquela historinha de Adão e Eva, o homem não quer mais ouvir sobre certas fantasias, né, alegorias, depois nós vamos conversar com maior profundidade sobre o que contém a Bíblia. Você não vai rejeitar a Bíblia, você vai dizer que muitos dos assuntos ali contidos são alegorias, que têm o propósito de ensinar. Então, nós ensinamos nossas crianças de que forma? A fada do dente. Por que a gente ensina a fada do dente? A criança a cuidar do dente. Mas a fada do dente existe? Não, ela não existe. É uma alegoria. E qual a finalidade dessa alegoria? Ensinar.
E a doutrina espírita se vale muito dessas alegorias para ensinar, assim como outras religiões, como foi a religião católica, que se valeu de muitas dessas alegorias, e alegorias essas que não são nem propriamente da doutrina católica, ela vem lá do judaísmo, e o judaísmo vai buscar isso lá atrás, lá nos Vedas. Então você observa que esse desenlace de conhecimento, de alegorias que são apresentadas, elas têm um único objetivo: ensinar o homem. Então, suas manifestações seguem os mesmos princípios da ciência racional e materialista, negativismo transcendente. O estado teológico e metafísico são superados pelo positivismo, certeza racional e científica. A fé na ciência passa a ser verdadeira fé, tornando inúteis as religiões e a metafísica. Ou seja, é o que Kardec se propõe, fazer com que a nossa fé esteja abalizada dentro da razão. Não se pode ter fé sem razão. Fé sem razão é fanatismo. E é isso que Kardec combate, e Kardec atravessa os séculos nos ensinando, e algumas correntes teimosas não conseguem compreender, que não se pode ter fé sem compreender. Eu não posso ter fé em alguma coisa se eu não conheço esse alguma coisa. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Então, fé sem razão, fé sem conhecimento, é fanatismo, é escravização. Então, no campo da política, surge aí o anarquismo, o coletivismo, o marxismo, o comunismo. Então, essas transformações abrem também correntes materialistas que vão combater essas ideias mais espiritualizadas que o homem começa a buscar. São as perguntas que o homem começa a fazer de quem eu sou, da onde eu vim, né? Qual é o propósito da minha existência, para onde eu irei, né? E que essas doutrinas materialistas vão tentar anular, porque na medida em que eu tenho resposta para esses questionamentos, eu começo a me libertar. Eu já não aceito mais um poder impositivo de determinados segmentos. Eu começo a ter uma liberdade do pensar, asas para pensar, asas da imaginação. E essas correntes materialistas não gostam disso. Isso não é bom. Por quê? Porque na medida que o homem pensa, na medida que o homem passa a refletir, ele se liberta. Então, no campo da ciência, né, os avanços que tivemos, teve a astronomia, a microbiologia, né, trabalho de Pasteur. Na física, né, nós tivemos aqui Pierre e Marie Curie, né, sobre energias emitidas pelos raios, né, tem a época do raio-x, a descoberta do raio-x. Na biologia, teoria da evolução de Darwin, e nós vamos ver que Darwin não está sozinho nessa história não, existe um concorrente aí que também, né, vai publicar a teoria da evolução, né, e até hoje fica a discussão quem plagiou quem, e eu costumo dizer, não existe plágio. Quando a doutrina espírita, quando os espíritos se propõem a auxiliar a humanidade, ela lança ideias em diversos pontos da Terra, e esses cientistas espalhados pelo orbe, eles acabam captando essas informações e desenvolvendo. Então você vai ver que muitas das vezes, como é o caso de Darwin, o outro nome eu esqueci, eles chegam a mesma conclusão. Como pode isso? Plagiaram? Não, não plagiaram. É a intuição espiritual a alimentar aqueles espíritos que já têm talentos para a ciência, né? E aí buscam essa informação, captam essa informação, e ambos chegam à mesma conclusão. Na física, os meios de transporte pela máquina a vapor, social, a ascensão da burguesia rica, tornando-se classe dominante, força política. No campo da religião, os movimentos políticos confrontam as práticas religiosas da Igreja Católica, ligada em demasia à nobreza governante, abrindo espaço à expansão das igrejas reformadas, o protestantismo. Então, vocês observem que a religião católica era dominante, que era a força, que intervinha no Estado, que intervinha nos governantes, que dirigia as nações, que dirigia os grupos políticos, ela começa a perder a força. Ela já não tem mais a mesma força. Por quê? Porque ela passa a ser questionada. As verdades que ela apresenta são verdades que passam a ser repensadas pelo homem. E o homem começa a dizer, não, eu não aceito, eu não concordo. A história
do dilúvio. Né? É verdade isso? Aconteceu? Será que aconteceu efetivamente? Será que o mundo foi feito em 7 dias mesmo? E Adão e Eva existiu? Então são questionamentos que o homem passa a fazer, né? E a igreja não consegue responder. Ela resiste e diz: isso é uma questão de fé e não discutimos mais. E a doutrina espírita, ela não comporta esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, ela nos convida a toda ou qualquer apresentação ou toda ou qualquer eclosão de um movimento no campo espiritual, ela nos convida a refletir, a estudar. Isso é verdade? Pode isso? Então, ela efetivamente vem com a missão de nos libertar, de fazer pensar. Então, o surgimento do Espiritismo é neste cenário de transformação. É nesta época que surge Allan Kardec, com a sua missão de esclarecimento e de consolação, lançando as bases da doutrina espírita e promovendo uma verdadeira revolução moral para o progresso da humanidade. Então, tudo isso concorreu, né, para que Kardec pudesse lançar as bases dessa doutrina. O homem já estava mais afeto ao conhecimento, o homem já tinha a coceirinha da curiosidade, da libertação, do desejo de não mais se escravizar. Aí sim começa Kardec a desenvolver o trabalho, né, que os espíritos haviam dado a missão a ele. Kardec começa a codificar, e que veremos mais à frente. Então, eu diria a vocês que na primeira aula que nós estamos realizando desta forma, né, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam a apostila, procurem mais outras informações a fim de que vocês possam enriquecer esse conhecimento, né? Procurem se aprofundar cada vez mais. Essa é uma doutrina que eu diria, se eu não a conhecesse, eu diria, à primeira vista, eu iria me apaixonar, porque ela me traz conhecimento, ela me obriga a estudar, ela me leva a um horizonte fantástico, o horizonte da libertação. Então, eu sou muito grato ter conhecido essa doutrina, ter me envolvido nessa doutrina, em função de todos os estudos que ela me propicia. E na medida que nós vamos estudando, na medida que nós vamos mergulhando nesse universo, nós vamos descortinando, né, levantando o véu da ignorância e fazendo com que todos nós possamos chegar ao Criador, porque esse é o nosso objetivo final. Neste ponto aqui, leiam as apostilas, busquem o material que tem lá no final de cada texto, tem uma biografia enorme que vocês podem se utilizar, né? Procurem estudar, façam perguntas, as dúvidas que tiveram, né? Lancem na plataforma que a gente possa responder. Bom, um beijo a todos vocês. Vamos encerrar da forma que sempre encerramos, né? Agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que nos inclui, né? Sempre dizer a eles muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade que nos é dada.